Vamos estudar hoje o livro de Jó, no capítulo 24. E nós temos aprendido que Jó, ele foi um homem temente ao Senhor. O Senhor deu testemunho de Jó, lá em Ezequiel, capítulo 14, o Senhor falou que ele era um homem temente. Aqui, no livro de Jó, também, no capítulo 1, versículo 28, o Senhor disse que ele era um homem que naquela época não tinha ninguém igual a ele, temente, reto e obediente, e que se desviava do mal. Mas nós estamos vendo esse homem passar por uma grande provação, um grande sofrimento. E temos estudado que esse homem ele tem aberto o seu coração, ele tem desabafado e tem colocado para fora todo aquele seu sofrimento, a dor que ele está sentindo, a frustração, o porquê ele estava passando por aquilo ali. Ele não entendia aquelas razões. Ele está aqui mais uma vez colocando para fora aquele seu sentimento que ele tinha. E ele está agora no capítulo 24, ele está falando aqui de uma aparente impunidade dos ímpios. Assim como o salmista, lá no Salmo 73, estava passando por uma situação difícil e ele estava perguntando o porquê da prosperidade do ímpio, o porquê o ímpio prosperava tanto e às vezes o justo passa por situações difíceis. Ele aqui nessa condição, depois de sofrer várias acusações dos seus três amigos, que acusaram diversas coisas ruins, como ser um criminoso, ser um adulto, ser um homem cruel, um homem que havia espoliado a viúva, que havia espoliado o órfão. Ele está aqui, mais uma vez, colocando os seus sentimentos, falando daquilo que estava no seu coração. E ele está falando da aparente impunidade do ímpio. Está colocando aqui que todas essas coisas, elas não são encobertas ao Todo-Poderoso. Versículo 1, ele diz: visto que ao Todo-Poderoso não são encobertos os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Ou seja, ele está primeiramente aqui colocando que Deus é Todo-Poderoso. Está reconhecendo. Mesmo em toda a aflição que ele estava passando, ele em nenhum momento ele deixou de acreditar em Deus, de ter Deus como Todo-Poderoso. E é muito importante, porque aqui no livro de Jó, 30 vezes Jó vai falar que Deus é o Todo-Poderoso. Em toda a Bíblia menciona Deus como Todo-Poderoso 48 vezes. E somente aqui no livro de Jó está relatando Deus como Todo-Poderoso 30 vezes. Então nós vemos que Jó, em meio a toda a aflição, em meio a todo sofrimento, em meio a toda a provação que ele está passando, de forma alguma ele está colocando Deus como o não Todo-Poderoso. Está reconhecendo que apesar da aflição que ele está passando, que ele está sofrendo, Deus é o Todo-Poderoso. Aí ele não entende o porquê de todas as coisas. Ele está colocando que Deus conhece o seu coração, a vida de retidão, a vida de justiça, a vida de sinceridade que ele sempre teve, mas que no momento ele está passando por uma aflição muito grande. Ele está olhando para os ímpios e não está percebendo que Deus está agindo na vida daqueles ímpios. Ele olha para o seu passado. O que aconteceu no seu passado? Ele foi espoliado. Os caldeus levaram tudo que ele tinha, toda a sua fazenda, todos os seus animais, todos os seus pertences. Os caldeus levaram tudo. Ele está olhando para isso. Os caldeus sabeus, o pessoal da região da Rainha de Sabá, levaram tudo que ele tinha e continuavam tranquilos. Ele estava olhando, mas será que Deus não vai agir? Eu sendo justo, eu sendo temente ao Senhor, estou passando por toda essa aflição, e por que esses ímpios que fizeram tudo o que fizeram comigo, não está acontecendo nada com eles? Eles estão, pelo contrário, estão crescendo cada dia mais. Eu estou sofrendo dessa forma.
visto que o Todo-Poderoso não são encobertos tudo aquilo que está acontecendo. Ele está dizendo, olha, Deus viu, Deus vê todas as coisas, Deus está sabendo de tudo isso. E ao contrário, ao invés de eles estarem sofrendo, de eles estarem pagando pelos seus crimes, por tudo que eles fizeram comigo, quem está pagando sou eu. Essa mesma situação lá do salmista, do Salmo 73. Que na sua aflição, ele estava olhando para os ímpios e perguntando por que os ímpios prosperam, por que o ímpio não sofre o que eu estou sofrendo. Isso é muito normal na nossa vida. Nós vemos tantas injustiças, tantas coisas ruins, e vemos essas pessoas que praticam mal, eles prosperam na vida. E a gente fica pensando, olha, mas será que Deus não vai fazer alguma coisa? E aqui Jó está dizendo que os tempos não são encobertos ao Senhor. O Senhor conhece os dias de todo mundo. O Senhor vê os dias. O Senhor está vendo, está contemplando todas as coisas. Na realidade, o Senhor contempla mesmo, o Senhor vê. Nós já lemos várias passagens, como lá no Salmos 113, que diz que quem há como o Senhor, que se curva para ver tudo que está passando aqui embaixo na terra. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor disse, olha, o salmista Davi disse, se eu subir as mais altas alturas, lá eu vou encontrar com o Senhor. Se eu sair de lá e for para as profundezas, eu também vou encontrar com o Senhor. Se eu for para qualquer lugar, eu não conseguiria fugir da presença do Senhor. E nós não temos essa possibilidade. Jó, ele sabe disso. E por isso, ele está dizendo aqui que nada é encoberto aos olhos do Senhor. Os que conhecem não veem os seus dias. O Senhor está olhando para tudo. E Jó está perguntando aqui, será que o Senhor não está vendo essas coisas? E aí no versículo 2, ele diz, há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Está falando aqui daqueles todo-poderosos, que eles removem os limites, lá no livro de Provérbios, capítulo 24, está dizendo assim, para não remover os marcos antigos, não remover a propriedade, não tirar a propriedade do outro. Mas ele está dizendo aqui que existe aqueles que removem os marcos e que, além de remover os seus marcos, aproximar o tamanho alargar o tamanho da sua fazenda injustamente, o que eles fazem? Eles vão lá e roubam os rebanhos e os apacentam. Aumentou a sua fazenda, aumentou a sua propriedade, roubam o rebanho alheio e levam para a sua fazenda, e ali eles ficam apacentando como se fosse deles. E Jó está perguntando, mas olha, Deus vê todas essas coisas, será que Deus não vai julgar essas coisas? Quando é que Deus vai julgar essas coisas? Deus conhece os nossos dias, são limitados. Será que nos meus dias eu não vou presenciar? Será que nos meus dias eu não vou ver o Senhor fazer justiça a esses ímpios? Essa é a grande indagação de Jó, essa preocupação dele. Aos que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva. Está olhando ali para o órfão, aquela pessoa que perdeu o seu pai, e o seu pai não tinha com que pagar a dívida que havia feito. E o que essas pessoas fazem? Vão lá e roubam o jumento do órfão, deixam o órfão totalmente deserdado. A mesma coisa está dizendo aqui que eles faziam com as viúvas, tomam em penhor o boi da viúva. A viúva só tinha aquele boi ali para trabalhar. Como ela não tem mais aonde conseguir dinheiro para sobreviver, ele vai lá e toma aquele boi dela ali em penhor. Toma e leva, deixa aquelas viúvas, deixa aquele órfão numa situação difícil. E nós vemos isso aqui, irmãos, na vida de Jó relatando essas coisas, por quê? Porque, como já estudamos, Jó ele era um juiz, e ele foi um juiz muito bem quisto, muito reconhecido, muito afamado. Então ele está falando aqui de coisas que ele tinha conhecimento. Quando nós olhamos para algumas outras partes da Bíblia, nós sabemos que isso não é uma realidade só nos nossos dias. Hoje a pessoa vai emprestando às vezes um dinheiro para
um necessitado, empresta, depois toma o carro dele, depois toma a casa dele, depois toma tudo. E o que a Bíblia diz, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, os irmãos podem anotar e ler depois, que as pessoas tomavam tudo que a pessoa tinha, tomavam até a capa que a pessoa usava para se cobrir, para se proteger do frio à noite, e deixavam a pessoa praticamente nua. É o que diz a palavra do Senhor. E aqui Jó está relatando que já nos seus dias, ele como homem daquela época do pai de Abraão, ele está relatando que já naquela época acontecia isso. Os poderosos dominavam sobre os menores, sobre os mais pobres, e tomavam tudo que eles tinham, deixavam-os praticamente sem o boi, sem a sua roupa, deixavam completamente necessitados. E Jó prossegue perguntando: será que o Senhor não está vendo isso? Ele que perdeu tudo, ele está aguardando do Senhor uma resposta. Mas será que vai ficar por isso mesmo? Será que nos meus dias de vida eu não vou perceber o Senhor fazendo justiça? Desviam no caminho os necessitados, os miseráveis da terra juntos se escondem deles. Eles pegam aqueles necessitados e desviam ali da sua propriedade, vai empurrando para lá, jogando fora. Desviam do caminho necessitado, e os miseráveis da terra juntos se escondem dele. Essas pessoas que foram tiradas da sua propriedade, que foram espoliadas, o que eles fazem? Eles vão sumindo, eles vão sair da sua presença. E eis que, como jumentos monteses do deserto, saem de madrugada para roubar a campina, dar mantimento a eles e aos seus filhos. Então, depois de roubados, o que eles fazem? Saem igual um jumento selvagem, aí perdendo tudo que tinha. Então, eles vão sair agora como andarilhos, procurando alguma coisa para comer, passando fome, passando necessidade, procurando alguma coisa para que eles possam sustentar a campina dá mantimento a eles e a seus filhos, procurando comida no mato para cuidar dos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha alheia. O que a Bíblia fala lá, também lá em Deuteronômio capítulo 24, Deus preocupado com a sobrevivência dos mais pobres, quando se colhiam, quem já trabalhou em lavoura sabe muito bem disso, quando a gente colhe, sempre fica alguma coisa ainda naqueles ramos, alguma coisa pendurada ali, no arroz, seja no milho, fica alguma coisa para trás. O Senhor determinou na lei que ninguém devia colher aquilo que ficou para trás, para que os pobres, os necessitados pudessem ali e colher aquilo ali, para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse se manter e dar comida para os seus filhos. E aqui está dizendo que essas pessoas ficaram, depois de espoliado, depois que tomaram tudo que eles tinham, ficaram tão pobres que no campo, versículo 6, no campo cegam o seu pasto e vendiam a vinha. Eles vão lá comer aqueles restos, pegar aqueles restos que sobrou ali, para que possam cozinhar, para dar comida para os seus filhos. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Quer dizer, aqui não fala praticamente toda a roupa, mas aqui está falando do manto que eles usavam naquela época para se proteger. Então esses homens, esses poderosos, esses ricos, eles eram tão cruéis, tão perversos, que eles tomavam aquela última roupa, aquela capa que o pobre tinha, para dormir dentro da sua tenda. Tomava aquilo ali como penhor, a pessoa não tinha como pagar, eles iam lá à noite naquela pessoa, me dá a sua capa aí, e deixava aquela pessoa dormir naquela situação assim, tão terrível. Quando nós olhamos lá para Neemias capítulo 5, o que está dizendo lá em Neemias capítulo 5? Que eles faziam praticamente isso. E o terrível aqui, que era o próprio povo judeu que fazia isso. Lá está escrito: foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque havia quem dizia, isso já na época de Neemias: nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivemos.
Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos tribos nessa fome. Na época da necessidade, o que fazia? As pessoas empenhavam as suas casas, empenharam a sua casa, empenhou as suas vinhas, empenhou a sua terra para que pudesse adquirir alimento para sobreviver, para não morrer de fome. Também, versículo 4, também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Tinha pago o imposto do rei, o que aquelas pessoas faziam? Eles tomaram o dinheiro emprestado, já não tinha mais nada para pegar, para empenhorar, eles empenharam tudo ali para pagar o tributo do rei. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para sermos servos. Até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já estão no poder, já não estão em poder das nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. A situação era tão dramática que depois que as pessoas empenhoraram a sua terra, empenhou a sua casa, a sua fazenda, empenhou tudo que tinha, não faltava mais nada para dar, empenhou. O que eles faziam? Pegou os filhos e deram os filhos como penhor para conseguir dinheiro para comida. E havia situações que, como está sendo relatado aqui, que os filhos não estavam mais em poder dos pais. Em algum momento, o que aconteceu? Os filhos estavam com os pais, mas eles saíram de manhã para trabalhar, para o dono que comprou, penhorou, e à tarde voltavam. Mas a situação era tão difícil que, para piorar, eles tomaram os filhos e levaram. Você não vai pagar, vou levar seus filhos agora para o escravo. Então são coisas que não são novas, são injustiças que não são novas. E nós estamos vendo aqui um homem como Jó relatando essa situação, porque ele, como um homem rico, como um homem poderoso, como um homem que foi juiz, está falando aquilo que aconteceu na sua época. Ou seja, uns 3.000 anos antes de Cristo já estava acontecendo isso. E Jó, na sua condição de homem temente, de homem fiel, de homem justo ao Senhor, estava passando por essa situação, perdeu tudo que tinha. O Jó era praticamente um mendigo agora. Ele está olhando para tudo que ele perdeu, olhando para aqueles que tomaram tudo que ele tinha, estava se perguntando: mas será que Deus vai deixar isso nessa condição? Será que isso vai continuar desse jeito? Será que Ele Todo-Poderoso, aquele que vê, aquele que é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, aquele que tem os 7 olhos, será que Ele não vai tomar alguma providência? E é uma pergunta que, como lá nos Salmos, e nós vamos ver também lá no Velho Testamento, lá no último capítulo da Bíblia, as almas daqueles que morreram por causa do Evangelho estavam lá debaixo do altar, porque elas estavam perguntando, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O Senhor não há de julgar o nosso sangue que foi derramado? Até quando? Essa pergunta que se faz. Até quando? E parece que Deus não está vendo nada. É o que Jó está dizendo, a Bíblia diz que o sangue de Abel, ele clama, está lá no livro de Hebreus. O sangue de Abel, ele clama. Isso milhares de anos depois. O sangue dessas pessoas aqui, desses órfãos, dessas viúvas, tudo que eles perderam está clamando. Então aqueles que foram espoliados, aqueles que sofrem injustiça, eles estão clamando por justiça. E aqui nós estamos vendo um homem de Deus clamando por justiça. Ele está relatando de pessoas que, igual ele, perdeu tudo. E que está vendo, ao contrário do que deveria acontecer, esses homens estão cada vez mais prosperando. Será que isso é diferente na nossa época? O ímpio prosperando? Foi na época do salmista, foi na época de Jó. Foi lá, está sendo relatado que vai acontecer ainda na época do Apocalipse. Isso vai acontecer, pessoas roubando, e essas pessoas vão ficando ricas, essas pessoas vão vivendo cada vez melhor, essas pessoas numa situação poderosa,
e parece que Deus não está vendo nada, né? E aqui está relatando, no versículo 8, dizendo: pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se às rochas. A situação assim dramática, sofrível dessas pessoas. Não tinha para onde correr, não tinha mais casa, não tinha nada. O que eles faziam? Eles iam para os penhascos da rocha se proteger, depois que perderam tudo. Aos órfãozinhos arrancam dos peitos e penhoram o que há sobre o pobre. Coisas assim terríveis. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor está vendo. Lá em Salmos capítulo 33, versículo 13 a 17, quem quiser anotar, anote, leia. Está dizendo que o Senhor tudo vê. O Senhor tudo vê. Só que os dias do Senhor não são como os nossos dias. A Bíblia diz que todas as coisas estão guardadas como tesouro. Até esses céus e até a terra estão guardadas como tesouro na mão do Senhor, para aquele último dia, porque o Senhor há de julgar todas as coisas. Dentro de suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Está falando daquelas pessoas que trabalham para esses poderosos, trabalham nas suas fazendas, e dentro das suas paredes, dentro das propriedades desses ricos, desses poderosos, eles trabalham ali diariamente, eles produzem o azeite, eles pisam os lagares, e ali ele passa fome e sede trabalhando para as pessoas. Então é o grau de crueldade e indiferença dessas pessoas. O Senhor Jesus, ele disse, aquilo que está dito lá em Deuteronômio, que o pobre nós sempre vamos ter conosco. E o que a palavra do Senhor está falando aqui? De misericórdia, de compaixão com os necessitados. E aqui nós estamos vendo essa situação. As pessoas trabalham para esses poderosos e dentro da sua propriedade nós estamos trabalhando. Estão vendo ali alimentos valiosos, como é a questão do azeite, eles estão passando ali fome e sede. Eles vão embora com aquele mísero salário que lhe é dado e vão embora, e aquilo que eles pegam não dá para comprar alimento para comer. Versículo 12: desde a cidade gemem os homens, a alma dos feridos exclama, e contudo Deus não imputa como loucura. O que está sentido aqui parece que tudo isso acontece desde a cidade. O clamor dessas pessoas está subindo. Está subindo, Deus está contemplando todas as coisas. Mas diante de toda a angústia de Jó, ele está dizendo aqui que isso ali parece que não é uma loucura. Aos olhos dele, tudo isso é uma loucura muito grande. Mas está dizendo, Deus não lhes imputa isso como uma loucura. Será que Deus está vendo isso? E eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. Então, a situação desses homens, eles se opõem à luz. Lá no livro de João, fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais as trevas do que a luz. E aqui Jó está dizendo, eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. São pessoas realmente ímpias, pessoas realmente cruéis. O versículo 14: de madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Ele levanta de madrugada, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma tocaia ali contra o pobre, contra o necessitado, e o mais da noite ele é um grande ladrão, roubando e tirando aquilo que é alheio. E Jó prossegue achando que tudo isso é uma injustiça, que ele quer nos seus dias, ele sente que os seus dias estão findando, ele está morrendo, ele acha que está se acabando, mas Jó ele argumenta que ele gostaria de ver nos seus dias a justiça de Deus alcançar esses homens.
No versículo 15 ele diz: assim como o olho adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. O que o adúltero faz? Ele só espera a noite, está de olho na noite, não é? Para sair praticando os seus adultérios, seu pecado. O dia para ele não interessa, ele quer andar escondido, ele quer mostrar a cara. E aqui Jó está dizendo isso aí. O adulto, ele diz: não me verá olho nenhum, e oculta o seu rosto. Enquanto a palavra do Senhor diz que nós temos que brilhar a nossa luz diante dos homens, nós temos que mostrar o nosso rosto. Aqui o ímpio, o homicida, o ladrão, o adúltero, ele quer andar no escuro. Só no escuro, só a escuridão interessa para ele. Nas trevas, ou seja, de noite, eles minam as casas que durante o dia marcaram, não conhecem a luz. O que esses ímpios estão fazendo? Estão marcando a vida dos outros. Passa de dia, olhando o movimento da casa, como é, como não é, que hora que a pessoa sai para o trabalho, que hora que a pessoa volta, estudam a vida da pessoa, para saber se aquela casa vai ficar desguarnecida de dia ou de noite, e depois essas pessoas vão lá e minam, levam completamente o que a pessoa tem. E as pessoas hoje são tão violentas que invadem às vezes uma casa, até com a pessoa dentro da casa e tira a vida da pessoa. E Jó aqui está relatando todas essas coisas. Na noite, versículo 16: nas trevas eles minam as casas que durante o dia marcam, não conhecem a luz para eles não interessa, porque amanhã para todos eles é como a sombra da morte. De dia para eles é como a sombra da morte, é coisa cruel. Eles estarem assim na claridade. De dia, o que vai acontecer? As pessoas reagem, está todo mundo vendo. Então, a noite, o dia para eles é uma coisa assim, é como a sombra da morte. Porque amanhã para todos eles é como a sombra de morte. Pois sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. Não conhece. O bandido sai para assaltar, para roubar, ele sai de noite. De dia não, ele sai penteadinho, cumprimenta o vizinho, bom dia, tudo bem? Bem afinadozinho, está ali educadozinho, como diz o ditado, que ele vê a calma no meu coração. Aí às vezes a pessoa surpreende quando vê alguém na televisão que fez uma loucura muito grande, assaltou, matou. Mas não foi de dia que ele fez isso, na maior parte das vezes foi de noite, foi muito longe da sua casa. Ele projeta e faz todas essas coisas. Então Jó está mencionando esses passos e a gente percebe que tudo que está acontecendo, como diz Salomão, que Salomão falou, tudo que acontece hoje não é novo, tudo que aconteceu hoje vai continuar acontecendo e aconteceu no passado. Aconteceu aqui mais de 1000 anos antes de Salomão. Porque amanhã para todos eles é como a sombra da morte, dá pavor. Pois sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. Fogem ligeiro, como as correntes de águas. Mal amanheceu o dia, eles esperam amanhecer, o que eles falam? O que o ladrão faz? O que o adúltero faz? Vai embora, ele cai fora. Fogem ligeiro como as correntes das águas. Maldita é a sua porção de terra. Não andarão pelo caminho das vinhas. Aqui, a partir desse versículo 18, talvez alguma versão aí vai falar, tem alguma menção disso aí. Aqui é uma fala de Zofar. Jó deixa de falar e Zofar começa a falar. Eles fogem ligeiro como as correntes das águas, dizendo que é diferente daquilo que Jó estava dizendo. Maldita é a sua porção de terra, não andarão pelo caminho das vinhas. Aqui ele está dizendo ali, agora eles fizeram tudo isso, mas eles não vão usufruir nada disso aí. Ele está contestando o que Jó está dizendo. Eles não terão tempo para usufruir de tudo que eles roubaram. Mas é ao contrário, Deus é longânimo e às vezes Deus permite, nem sempre, mas às vezes Deus permite que eles vão até o fim. Mas haverá um dia em que todos eles haverão de prestar conta a Deus de tudo aquilo que eles fizeram. Versículo 19: a secura e o calor desfazem as águas, da neve assim desfará a sepultura aos que pecaram.
Zophar está dizendo, olha, assim como o calor desfaz a neve, desfaz todo aquele vapor, assim haverá de acontecer o corpo daquelas pessoas quando eles foram sepultados. Zophar está dizendo, olha, eles serão destruídos, eles morrerão cedo, eles se desfarão muito cedo, assim como a neve, como o calor, ele desfaz a neve. A madre se esquecerá dele, ou seja, até a mãe dos ímpios vai chegar um dia que vai esquecer dele, é o que os Zophar está dizendo. Os vermes comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Está dizendo aqui que os vermes vão comer o corpo deles lá na sepultura gostosamente. Os Zophar está dizendo, fazendo uma alusão do que ele acha que vai acontecer com Jó, porque eles estão acusando Jó de ser um homem ímpio. E tudo que eles falavam é no sentido assim de transtornar a vida de Jó, de detonar a vida de Jó, colocar Jó numa situação terrível. Ele está dizendo aqui que não haverá lembrança, que a mãe não lembrará mais, que todos haverão de esquecer e que os vermes o comerão gostosamente, porque ele está achando que Jó está se aproximando da morte. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá luz, e a viúva não faz bem. Ele está jogando, assim com suas mães diretas, para Jó, dizendo que é o que Jó fez a vida toda. E por isso Jó estava passando por essa situação. Ele afligiu a estéril, a que não dá luz, e a viúva ele nunca tinha feito bem. Até aos poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Está dizendo que Deus ele arrasta com os poderosos. Se levanta, não haverá segurança perpétua para esses poderosos. Porque um pouco eles são exaltados, mas logo desaparecem. É o caso de Jó. Para eles, Jó foi muito exaltado. Jó enriqueceu muito, Jó cresceu muito. Mas logo ele desapareceu, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o seu patrimônio, perdeu tudo que ele tinha. E cortados como as espigas de cereal. Zophar dizendo que esse é o final do ídolo. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Se isso não é verdade, será que alguém pode provar o contrário? Zophar está dizendo aqui que até a vida de Jó, ela prova ao contrário, ela mostra que vai acontecer ao contrário. Mas o que nós sabemos é que o que aconteceu com Jó é porque ele era um homem temente ao Senhor, ele era um homem obediente, ele era um homem que fazia a vontade do Senhor, estava passando por uma grande provação, para que aquilo servisse de testemunho para nós. Aqui no Salmos 73, está dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, com seu povo, apesar de tudo. Deus ele é bom para conosco, nós temos que olhar sempre dessa forma, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse de um espaço, porque eu estava olhando para o limpo. Salmo 73. Nós deixamos de olhar para o Senhor, de olhar para as promessas do Senhor, e começamos a olhar para os ímpios. E aqui o salmista está dizendo que ele, por olhar para os ímpios, quase ele desviou dos caminhos do Senhor. Nós temos que olhar somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. No Salmos 37, o salmista está dizendo: não te impacientes, Salmos 37, versículo 1. Não te impacientes, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Não te indignes, não te impacientes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja deles. Os que praticam a iniquidade. Deixa de colocar os seus olhos nessas pessoas, porque cedo, no tempo do Senhor, eles serão ceifados. Como a erva, o que acontece com a erva? Ela parece muito bonita. A gente vai ali comprar um alface,
É tão bonito. E a gente tem que correr, levar para casa, porque se deixar no carro, como eu faço isso quando eu esqueço, quando chego em casa, tem que jogar fora, já não presta mais. Assim é a vida do ímpio. Né? Assim é a vida do ímpio. Por isso a palavra do Senhor diz para nós não indignarmos, não nos impacientarmos com a vida do ímpio. Né? Lá, ainda no Salmos 37, versículo 35, está dizendo: vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. O que acontece com uma árvore verde? Uma terra boa, ela cresce, ela espalha. E assim o salmista Davi está dizendo: eu vi o ímpio com grande poder crescer e espalhar, mas passou e já não aparece mais. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota um homem sincero e considera reto, porque o fim desse homem é de paz. Quanto aos transgressores, serão totalmente destruídos, bem como os seus descendentes. Não só ele, mas os seus descendentes, eles serão destruídos. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará, nos livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Deus nos abençoe.